Né? Aqui, se essa tensão está em cima dessa resistência, circula essa corrente, então eu tenho tensão, corrente vezes a resistência. Só que essa fonte agora aqui, isso aqui não é uma fonte ideal. Chama isso aqui uma fonte de tensão real. E o que acontece aqui de diferente nessa fonte para essa fonte? O que muda, pessoal, é que essa tensão aqui, ó, nos terminais da fonte não vai ser mais fixa. Por quê? Olha o que vai acontecer. Normalmente, quando você estuda esse tipo de fonte, essa fonte aqui é fixa. Normalmente. Depende do tipo do que está criando essa fonte. Né? Então, vamos supor que essa tensão aqui é fixa. Certo? Então, quem vai ser essa tensão aqui nos terminais dessa sua fonte? Essa tensão nos terminais vai ser essa tensão que é fixa, só que vai haver uma queda de tensão nessa resistência interna aqui. Ó. E essa queda de tensão é dada pela, pode chamar aqui essa queda aqui de ΔV, né? Essa queda de tensão ΔV é a corrente que circula aqui no circuito e vezes a resistência interna. Então, a tensão que vai chegar nos terminais da fonte vai ser isso menos essa queda de tensão. Então, vai ser o E menos ΔV, ou seja, E menos esse Rzinho vezes o I. Então, isso aqui, não sei se o professor chegou a mostrar isso para vocês, isso aqui é uma fonte de tensão real. Né? Então, na fonte de tensão real, essa tensão aqui, ela não é fixa, certo? Ela varia, ela é o valor dessa tensão menos a queda de tensão. Então, quanto maior for essa corrente aqui, ó, se você mexer na sua carga, mexer na corrente, quanto maior for essa corrente, maior é a queda de tensão aqui, ó. Porque ó, essa queda de tensão aqui, ó, é a corrente vezes a resistência. Então, se eu aumento a resistência, a corrente, aumenta a queda de tensão. Aumentando a queda de tensão, essa tensão aqui fica menor. Então, a tendência, se você pusesse isso aqui num gráfico, seria o seguinte, que a tensão no terminal da fonte, ela cai com o aumento da corrente. Ela começa com o valor E, ela vai caindo. À medida que você aumenta a corrente, ela vai caindo. Então isso aqui é o comportamento mais ou menos de uma fonte de tensão real. Na fonte de tensão ideal, não. Se você fizer esse mesmo gráfico aqui do V pelo I, a tensão não muda. Ela é constante. Você pode colocar carga, essa tensão não muda aqui. Ela continua sempre esse mesmo valor V. Certo? Então, lá em circuitos, provavelmente vocês viram essas duas fontes de tensão. Uma ideal, né, que a gente começa os estudos de circuito assumindo isso. Ó, a tensão não muda, ela é ideal. Certo? Na prática, ela vai existir esse tipo de fonte? Sim e não. Como? Como é que isso é? Na prática, sim. Realmente ela não existe. Né? Saúde. Só que o que acontece? Se sua fonte for muito grande, para a sua carga, você pode aumentar a carga que essa tensão nem sente. Né? Nem sente. Então, por isso que a gente diz sim e não. Né? Então, na prática não existe a fonte de tensão ideal, mas existe uma aproximação, que é quando? Se a fonte for muito grande em relação à carga. Né? Aí ela passa a existir. Mas é uma aproximação. Então, o que realmente a gente vai ter é esse comportamento aqui, de fonte de tensão real. Então, quando a corrente é menor, você tem uma tendência que a tensão ser maior, e à medida que essa corrente aumenta, essa tensão, a tendência dela é cair. Esse é o comportamento de uma fonte de tensão real. Entendido aí? Beleza? Isso aqui eu só estou revisando algo que talvez vocês viram mais circuito, pelo menos dá para ver. Aí vem a pergunta, beleza? E quais são os tipos de fonte de tensão real? O que eu vou realmente encontrar no meu dia a dia, né, se eu for trabalhar com eletricidade? Né, fonte de tensão CC. Quais seriam as opções que eu posso ter aqui para fontes de tensão reais? Então eu vou colocar aqui alguns exemplos que a gente tem, né, que você pode trabalhar.
Então, ó, primeiro, que é o nosso objetivo aqui, é o gerador CC. O gerador CC ele vai ser uma fonte de tensão real, certo? Então, primeiro aqui, vamos trabalhar aqui com o gerador CC, que é o objetivo da disciplina. Aí vem a pergunta, mas o gerador CC vai ter sempre esse comportamento? Em algumas situações, sim. Mas o gerador CC, vocês vão ver que ele é bem mais... A gente pode ligar ele de outras formas, aí esse comportamento muda um pouco. Então vai detalhar. Então por que foi dito que a fonte de tensão real tem aquele comportamento ali? Ali é uma aproximação. Você tentando generalizar. A maioria das fontes CC vai ter aquele comportamento ali real. Só que quando você estuda com mais detalhes, você vai vendo que vai ter, dependendo da sua fonte, ela vai ter uma mudançazinha no comportamento. Então vocês vão ver que o gerador CC, em algum ponto, ele tem aquele comportamento, a tensão dele vai caindo. Só que quando você detalha mais, ele muda um pouquinho. Né? Ele tem algo a mais do que aquilo. Ali é uma aproximação. Outras fontes de tensão CC reais. Baterias. Certo? Então, quando tu armazena energia numa bateria, numa pilha, certo? Ali você tem tensão CC e é aquele comportamento ali. Então, por exemplo, se você pega uma pilha nova, você compra lá, mede a tensão dos terminais dela com um voltímetro, você vai ver um valor lá, 2 volts. Quando você começa a botar carga, essa tensão diminui. Certo? Então, ela tem aquele comportamento ali. Outro exemplo de fonte de tensão real. Você pode ter também fontes eletrônicas. Exemplo, essa fonte aqui que alimenta o laptop. Isso aqui é uma fonte de tensão CC real. Certo? Ela entra CA, ela vem aqui da tomada CA, mas na saída dela aqui ela é CC. Então, normalmente o laptop, a tensão de saída, depende do laptop, ela fica entre 9 volts, 12 volts, depende. Tá? Então, isso aqui também é uma fonte de CC real. Vai ter esse comportamento? Aqui é mais complexo, porque depende do circuito da fonte. Então, normalmente aí, esse tipo de fonte você vai estudar em alguma disciplina de eletrônica. Né? Ou eletrônica de potência, eletrônica industrial. Normalmente vocês vão estudar o comportamento dessas fontes eletrônicas aqui. Tá? Então aqui seria outro exemplo de fonte de CC reais que a gente vai encontrar. Né? Deixa eu imaginar aqui um outro. Tem um outro aqui, eu vou colocar, mas eu vou colocar um asterisco, porque ela tem umas mudanças, ela difere um pouco dessas, que são os painéis solares. Certo? Vou botar aqui um asterisco aqui. Ele é uma fonte CC. Na saída do painel solar sai corrente contínua. Só que ele não é uma fonte de tensão, o painel solar. Ele é uma fonte de corrente. Eu não sei se vocês estudaram lá nos circuitos. Quando vocês estudaram o circuito, a gente tem fonte de tensão e fonte de corrente. Certo? Então o painel solar ele é CC, ele é contínuo. Só que ele é uma fonte de corrente, ele não é uma fonte de tensão. Então se algum dia vocês forem estudar a parte de energia solar, e aí vai explicar mais ou menos como é o comportamento do painel. Mas ele é uma fonte CC de corrente, não de tensão. Então assim, os principais que eu me lembro aqui são esses, né, de fontes de tensão reais. Então o nosso objetivo aqui é estudar com mais detalhes o gerador CC, certo? Como é que ele se comporta. Né? Como eu disse, o comportamento básico de todas essas fontes aqui seria esse. Só que elas vão ter as suas modificações. Cada uma tem as suas características mais detalhadas do que aquele comportamento ali, que é uma aproximação geral. Mas no básico é aquilo ali. Certo? Então o nosso objetivo aqui é estudar gerador CC. Fonte eletrônica vocês vão estudar em disciplinas de eletrônica. E baterias eu acho que vocês estudam muito pouco aqui, mas pode ser que futuramente a gente estude mais. Porque o que acontece? Sistemas solares entraram muito forte, né? Então já vem se estudando mais sistema solar. Não sei onde é que vocês estudariam no curso de vocês aqui. E o que está acontecendo? Vai mudar, já está mudando no mundo e no Brasil, eu acho que em menos de 5 anos vai mudar. Os sistemas solares vão começar a usar mais baterias. Certo? Já está começando isso por causa de várias exigências do sistema elétrico, por causa do desenvolvimento das baterias, elas estão barateando mais. Os carros elétricos todos têm baterias, né? Dá para você